Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Redação para Aprovação. Aqui a gente aborda temas, assuntos, dicas para que você alcance a sua melhor nota na prova discursiva do concurso da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Eu me chamo Bruno Arruda, sou professor de língua portuguesa há mais de 10 anos. Durante toda essa trajetória, aprovado em diversos concursos, sempre me dedicando muito aos estudos da educação, da pedagogia e, é claro, da linguagem, da literatura, da produção de texto. No vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre o assunto elementos da comunicação. Vamos lá. Então, redação para aprovação. Aqui se trata de uma trilha de estudos que tem um caminho inverso. Muitos estudam os autores, a legislação e deixa a redação ali para o final, né, para fazer uma outra aula ali para compensar. Aqui o caminho é ao contrário. O foco é na escrita, no processo de escrita reflexiva, criativa, que ao tempo que você está treinando a sua redação, você também está exercitando ali, aprimorando, se aprofundando no campo teórico da bibliografia geral e no campo aí da legislação, tá bom? Então, o assunto desse vídeo é elementos da comunicação. Bem, o que é? O que são os elementos da comunicação? Trata-se do fluxo, né? São elementos que organizam o fluxo de comunicação. Toda a comunicação sai de um ponto até outro. E para que isso aconteça e se concretize essa comunicação, nós temos aí a presença dos elementos da comunicação. Bom, como diz aqui no texto, existem vários tipos de comunicação. As pessoas podem comunicar-se pelo código Morse, pela escrita, por gestos, pelo telefone. Ou seja, por existir diversos tipos de comunicação, em todas elas os elementos da comunicação estão presentes, certo? Pode ser que um tenha mais destaque do que outro, esteja, né? Seja mais realçado, outro menos. A gente vai ver quais são esses elementos. E continua dizendo, uma empresa, uma administração, até mesmo o Estado podem comunicar-se com seus membros por intermédio de circulares, cartazes, mensagens radiofônicas ou televisionadas, etc. E aqui é uma confusão que às vezes acontece. Quando a gente fala da comunicação, pensa que a comunicação só ocorre através de pessoas, né, de indivíduos. Não. Uma empresa também se comunica, porque a sua informação sai, né, de um grupo e vai até outro ponto, ou seja, seus funcionários, seus colaboradores. Então a comunicação não se dá só por indivíduo. E aqui eu destaco, né, eu destaco aqui a questão do governo do estado de São Paulo. Ele também, ele emite os seus comunicados, né, as suas informações através dos seus documentos, suas portarias, né? Então tem a comunicação interna. No caso, a VUNESP publicou o edital com a informação, né, com a comunicação do governo do estado dizendo quais são os seus princípios, aquilo que ela espera, aquilo que o estado, o governo do estado espera dos profissionais que vão adentrar, fazer parte, né, compor aí o magistério, a profissão professor. Então nós temos aqui já um destaque para o que eu chamo a atenção desse primeiro vídeo a respeito dos elementos da comunicação. Então, quais são os elementos da comunicação? Os elementos da comunicação são esses aqui que apresenta. Nós temos o referente, né, o contexto, a situação, o assunto. Nós temos a mensagem, o texto em si. Destacando aqui, tá bom, que não se trata só da linguagem verbal, texto, né, escrito, né? Temos a linguagem também não verbal, tá bom? Então vamos ter vários tipos aí de comunicação, linguagem verbal, não verbal, multimodais, o código, a língua, o canal, meio de veiculação, o emissor, aquele que produz,
e o receptor, né? Destinatário, aquele que recebe essa informação. Observa que a cada comunicação, a cada tipo de comunicação, de situação, um vai ter um destaque, né, mais realçado, outro menos, mas eles compõem para garantir o fluxo que sai de um ponto até outro. E aqui eu vou destacar o emissor e o receptor, porque a gente sabe que na prova do concurso já está dado ali, né? Você vai utilizar da língua portuguesa, da norma padrão, é um texto escrito, a linguagem verbal escrita, e vai ser através ali do papel, da folha de redação, então está dado. Essas informações, ali, a situação, o contexto, é um concurso, é um dia de prova, então todos esses elementos aqui, né, os elementos centrais aqui, estão dados. Quero chamar a atenção para o emissor e para o receptor. Então, e por quê? Né? E por que eu chamo a atenção para esses dois elementos? Porque eles são importantes. Porque a partir do momento que eu compreendo que essa comunicação sai de um ponto e chega até outro, eu preciso reconhecer quem são, né? Quem são os representantes, os indivíduos ou o grupo do qual essa informação vai ter que garantir esse fluxo de chegar, sair de um lugar para o outro. E aqui então eu vou destacar quem é o emissor e quem é o receptor. O emissor, por incrível que pareça, não sou eu. É o indivíduo lá que vai fazer a prova. Eu posso aqui me colocar como um redator. Um redator. O emissor é a Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Não é à toa que a gente estuda os materiais, né? Tá lá no edital, todos os indicativos. E isso é muito importante, a gente ter essa clareza. A gente ter essa clareza para que às vezes não haja, né, uma confusão. Você está pegando a informação que está toda apresentada nos materiais e emitindo a fala, o discurso que a Secretaria da Educação espera que o profissional que vai compor o seu quadro tenha ali essa clareza, a clareza daquilo que a Secretaria garante, né, o compromisso que ela solicita. Então, o emissor aqui é o governo do estado de São Paulo. Então, quem é, né, só para a gente destacar aqui mais uma vez, o emissor ou destinador é o que emite a mensagem. Pode ser um indivíduo ou um grupo, né, uma firma, um organismo de difusão, no caso aqui. Então, para a gente compreender que não é a minha fala pessoal, a minha fala individual. É claro, se a gente fala de educação, se a gente for aqui analisar depois os princípios do currículo paulista, são princípios ali que dialogam com qualquer educador que se coloque no papel mesmo né, de uma educação, em busca de uma educação de qualidade, da garantia de direitos, vai defender aqueles princípios. Né, vai defender. Mas é bom de ter essa clareza que não se trata da minha percepção, da minha concepção, tá bom? Mas se trata da concepção desse emissor, que é a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Você vai redigir, você vai ser o redator, você vai organizar, né, ali o seu texto, é claro, focando na temática, no que é apresentado ali na comanda, construindo os argumentos, mas é esse que é o emissor, tá bom? Não é, no caso, não se trata de anular quem é você, mas é bom ter essa clareza. Eu destaco aqui nos elementos da comunicação. No caso, o receptor é a fundação da VUNESP. Ela vai, então, pegar essa informação, ela vai receber essa informação, que é claro que ela consultou, né? Que ela consultou, tomou como base todos os materiais do governo do estado de São Paulo, mas é para ela que você vai direcionar essa informação. Então, o receptor, o destinatário, é o que recebe a mensagem. Pode ser um indivíduo, um grupo, ou mesmo um animal, uma máquina, um computador. Né? Então, observa que não se trata da comunicação entre indivíduos, mas se trata da comunicação de grupos, né? De grupos aí, de CNPJs, pessoa jurídica. Então, não estamos aqui falando de indivíduos. Bom, então eu destaco aqui esses dois elementos para aprimorar o processo,
da produção de texto, da prova discursiva. Então vamos aí conhecer, né? Conhecer um pouquinho de cada um pouquinho do que traz aí o governo do estado de São Paulo e a VUNESP. E qual que é o benefício, o maior benefício da gente destacar esses dois? Para que a gente não incorra no erro, né, no erro de tomar a frente nesse processo reflexivo ali na hora da prova, diante da comanda que foi ali posta. Né? Então a gente saber que precisa analisar de maneira criteriosa, técnica, trazendo o que está nos materiais do governo do estado. Né? Principalmente, vai destacar no edital, o currículo paulista. Então, o currículo paulista é o principal norte aí, né, que aquele que quer ter, né, o sucesso, conseguir uma boa classificação, precisa se pautar. Então, governo do estado de São Paulo, o emissor. Se a gente pega lá os princípios, se a gente pega lá o material falando sobre os princípios que orientam, é muito destacada a palavra compromisso. Compromisso com uma educação de qualidade. Isso percorre todo o material. A palavra compromisso é a palavra-chave. Já é uma palavra-chave aí para a gente, né, ir exercitando e colocando no caderninho de palavras aí que tem um peso. O que traz ali nesses princípios? Aqui trata só dos princípios de primeiro momento. Educação integral. Então é o nosso compromisso, o compromisso aí com a educação integral. Esse sujeito, esse indivíduo, essa criança, esse estudante, esse adulto, reconhecê-lo e potencializá-lo aí, vê-lo de uma maneira integral e não apenas como um indivíduo de aspecto físico, ou só cognitivo, ou só social, mas tudo isso e para além ainda, né? Para além outros aspectos também. Trata também aí do compromisso com o desenvolvimento de competências. Bom, vai trazer ali como princípio o desenvolvimento de competências que estão dialogando diretamente, né? Esse compromisso está dialogando diretamente com as competências gerais da BNCC. Tem as competências específicas das áreas de conhecimento, mas tem aí as competências gerais, que vai dialogar com o que traz a Base Nacional Comum Curricular. Lembrando que temos aí 10, né? 10 competências. Dessas competências é sempre bom a gente ter, né? Ter essa informação, saber quais são, que nós temos conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento, autocuidado, empatia e cooperação e autonomia, certo? Então, é bom a gente compreender essas 10 competências gerais, saber especificamente, lógico, a palavra já traz o sentido, mas é sempre interessante a gente ter essa clareza e essa associação com a BNCC, que o currículo dialoga aí muito diretamente. O outro compromisso é com letramentos, multiletramentos. Observe então que são as diversas linguagens que é da comunicação, do processo comunicativo, linguagem verbal, não verbal, multimodalidades, e isso destaca o currículo em todas as áreas de conhecimento, tá bom? Então ter essa compreensão de que o letramento, o multiletramento, não se trata só da área de língua portuguesa, perpassa todas as áreas de conhecimento, porque o processo de comunicação está em todos os espaços, em todos os momentos, e como, né, comentei até um pouquinho antes, os elementos de comunicação estão presentes em todos os tipos, né, em todas as situações, tipo de comunicação. Então, todas as áreas de conhecimento têm que ter esse compromisso. Um outro também é o compromisso com o estímulo e apoio à construção do projeto de vida dos estudantes. Projeto de vida, projeto, projeção, projetar, ajudá-lo, né? Poder contribuir, estimular para que isso seja feito dentro da sua trajetória escolar.
dentro do seu processo educativo, né? Então, é claro, de maneira reflexiva, crítica, mas fazer uma projeção. E aqui a projeção não é ficar pensando no futuro de maneira que, né, criando ansiedade, não, mas é de fato mesmo, né? Quantos de nós não terminamos o ensino médio e não sabíamos para onde ir? E fomos vivendo mais um ano, aí fez um curso, fez uma faculdade, às vezes foi uma área que passou, né, entrou nessa área e passou a se aprimorar. Quantos entraram numa área e não era a área de fato que tinha o seu interesse, tinha ali a sua afinidade. Então é sempre importante esse projeto de vida no sentido de projetar, né, de ter uma dimensão de construção mesmo do seu processo de vida. Isso então é muito importante, ele traz aí como compromisso. Então é isso que vai trazer o governo do estado de São Paulo. Então, compromisso com a educação digital escolar, o estudante como consumidor e produtor de tecnologia. Bom, aqui traz não só como um processo de produzir e consumir de maneira mecânica, mas de uma maneira também reflexiva, crítica, tá bom? Abordando aí toda a questão do avanço da tecnologia, aquilo que traz de benefício, mas também aquilo que tem apresentado como uma problemática para a sociedade. Então, a educação digital escolar aí, através das tecnologias de tecnologia de comunicação e informação, que possa compreender que é uma geração que já tem o acesso, nasceram dentro já com esse acesso da tecnologia, e isso tem que ser feito a partir de um processo muito reflexivo e participativo, para que esse uso seja consciente e visando a melhoria do estudante e da sociedade como um todo. Compromisso com a educação inclusiva. Tá bom? Isso aqui está totalmente ligado, está totalmente junto com o currículo paulista, educação inclusiva, né? São coisas assim totalmente ligadas. E aqui a educação inclusiva vai tratar da educação especial, da educação de jovens e adultos, da educação do campo, vai falar sobre a educação quilombola, a educação aí que vai também acolher e estimular, dar perspectiva e apoiar migrantes, refugiados, enfim. A educação inclusiva aborda todo tipo de inclusão, tá bom? E aí também vai trazer o compromisso com o processo de avaliação a serviço das aprendizagens de todos os estudantes. Então, avaliação não como um processo que determine, né? Aprovado, reprovado, segue, não segue, né? Dá uma nota. Não, avaliação como um processo reflexivo que vai ajudar a aprendizagem. Então, vai redimensionar a ação, redimensionar a prática. Bom, então são esses compromissos que o governo do estado lista como princípios, né? Princípios norteadores aí que ele espera do profissional do ensino fundamental e médio que vai compor o seu quadro, o seu grupo. Então, a gente falar dos profissionais, dos educadores, bem provável que nenhum será contra, né? Nenhum será contra, mas caso ainda não tenha o domínio, a compreensão desses compromissos, ou até mesmo ainda não tenha um posicionamento, um aprimoramento, entenda que no dia da prova não é a sua concepção, não é a sua percepção, mas é a do emissor. E quem é o emissor? O governo do estado de São Paulo. Bom, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Ela que está emitindo essa informação. E você vai ser o redator. Você vai ser o redator daquela prova discursiva. Então ela emite. Tá bom? Aqui é uma parte, os princípios, né? E quem recebe? Quem recebe é a VUNESP. A VUNESP é uma empresa, né, um grupo que teve aí o seu ato, né? Seu ato pelo Conselho Universitário da Unesp. São mais de 40 anos de atuação desse grupo, dessa empresa, né? E trabalha anualmente em mais de 280 projetos. Então imagina uma empresa, um grupo que tem o compromisso aí com 280 projetos, avaliando cerca de
2 milhões e meio, né? 2,5 milhões de pessoas. Então é muita gente durante um ano que ela faz esse processo. E como que ela consegue fazer tudo isso? Através de rigor acadêmico, qualidade e segurança. Então aqui a gente tem uma empresa, se a gente vai até acessar lá quem compõe o conselho, são profissionais de, né, alto gabarito, doutores, conselho fiscal, conselho não sei o quê. Então, eles exigem, eles colocam nesse processo deles de acompanhar, de desenvolver os editais e acompanhar todas as etapas aí, um rigor. Se a gente fala de um rigor acadêmico, o processo deles é altamente técnico. Então, a gente tem que entender que está encaminhando para um grupo que é técnico. Que é técnico. Não adianta você querer emocionar o leitor, né? Trazer ali linguagens difíceis, querer rebuscar, querer talvez fazer uma indireta. Não. Tem que ser cada vez mais direto, objetivo, porque ali quem vai receber essa informação são técnicos, são pessoas técnicas que seguem o rigor, que seguem todas umas comandas para fazer a avaliação, a correção daquilo que você escreveu. E eles vão sempre trabalhar em busca de uma qualidade. E essa qualidade, cada vez mais, a cada ano que passa, né, quanto mais projeto eles vão tendo aí o compromisso de assumir a frente, mais qualidade eles vão exigindo. Ou seja, não se trata de comandas, de provas que vão querer aplicar pegadinhas, mas que vão cada vez mais exigir do leitor uma capacidade reflexiva. Vai exigir cada vez mais uma capacidade interpretativa. Vai exigir cada vez mais uma capacidade de identificar o tema específico daquilo que foi apresentado. Para a gente não cair, né, naquela lenda de que vale 3, né? Acima de 3, a partir de 3, né, você já é classificado. Não cair muito nessa lenda para não fugir do tema. Então, cada vez mais. E segurança, né? Segurança, de ter toda o seu documento preservado, reservado, para ninguém ter acesso, totalmente imparcial. Então, é uma empresa aí que tem essa característica. E segue seus critérios, né? Você segue seus critérios aí, que é tema, gênero, tipo de texto, coerência, coesão e elementos linguísticos. Bom, então as redações, produção de texto tem essa linha, né? Tem essa linha, mas ela não foge daquilo que se estuda mesmo dentro do processo de produção de texto, tá bom? Então, esse aqui é o grupo que vai receber, o seu texto. O seu texto, lembrando que é como se você estivesse redigindo o texto do governo do estado e entregando para a VUNESP. Então você é o mediador. Você é o mediador aí dessa comunicação entre a Secretaria da Educação do Estado e a VUNESP, tá bom? Aqui, volto a destacar, não se trata de anular, tá bom? Anular o profissional ali que vai fazer a prova, não é isso. Mas eu destaco esses dois pontos do emissor e do receptor para que não ocorra nenhum tipo de dúvida, né? Não ocorra nenhum tipo de dúvida no processo de escrita, porque aqui a gente vai entender cada vez mais a objetividade. A objetividade que é um elemento principal e muito importante na prova discursiva. Né? Quanto mais você for objetivo e claro, né, melhor vai ser a sua pontuação, melhor vai ser avaliado aquilo que você escreveu, tá bom? Então isso é para destacar a questão desses dois elementos da comunicação. E o que ocorre, né? O que a gente vê que ocorre muito na questão da prova discursiva, a pessoa acaba deixando por último. Vou deixar por último a prova discursiva, estudar o texto, porque ali eu vejo os vídeos, a redação, introdução, desenvolvimento, conclusão, beleza, né? Beleza, tá tranquilo. E acaba ocorrendo de que não consegue uma nota favorável para poder ter uma boa classificação, porque ser aprovado e entrar
Ainda mais quando a gente fala desse concurso, 15 mil vagas, né? Então vai ter um número muito grande de inscrição, então pode ser até mesmo que a nota de corte seja alta, bastante gente vai ser aprovada, mas ao ponto de você conseguir ter uma boa classificação, vai passar também pela prova discursiva, tá bom? Vai passar pela prova discursiva e essa questão aí de tratar que a nota é baixa, né? A nota é baixa, né? De três pontos, a partir de três pontos você já está classificado. Mas lembrando que a gente pega lá os critérios de desempate da classificação final, né? O quarto critério é a nota discursiva. O primeiro tem a questão da idade, o segundo é a nota na gravação do vídeo, o terceiro é a nota no conhecimento específico, ou seja, aqui ó, tá tudo fora o primeiro, né, que é a questão da idade, mas o segundo, o terceiro é a sua área de especialidade. É a sua área de especialidade. E depois é a nota discursiva, que a comanda pode ser que tenha relação com a sua área de especialidade, ou pode ser que a comanda seja, né, no sentido geral. Então tem ali a nota discursiva como critério de desempate. E é nesse momento que muita gente pode, enfim, né, ficar ali um pouco além, ficar mais para trás e perder essa oportunidade de acessar o serviço público, de ter essa garantia e da garantia do serviço público, estabilidade que o pessoal almeja, ainda mais em momentos que a gente vive de tantos conflitos e confrontos, tá bom? Então, qual que é a questão? O que não deve ocorrer nesse processo da produção de texto? Que você não é o emissor, tá bom? Você não é o emissor, não é a sua opinião, ainda que você, né, dialogue diretamente com os princípios ali que o governo do estado, enquanto educador a gente dialoga ali, né, a gente espera que ninguém seja contra, né, ainda mais quem vai compor o grupo de profissionais não seja contra, mas lembrando que não é você, bom, não é você, porque no processo de escrita, quando a gente compreende, quando a gente coloca para nós que é minha opinião, eu acabo ali, às vezes, de maneira emocional ou no fluir, eu acabo esquecendo que eu estou representando ali um grupo, né, que é o que ele espera, que você dialogue diretamente com os princípios dessa secretaria, com os princípios desse governo. Então, o emissor não sou eu. Quem é o emissor? O emissor é a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Isso precisa ficar muito claro, tá bom? E isso vai ser sempre destacado em todos os vídeos, né, em quase todos os vídeos, para que a gente não tenha nenhuma dúvida, porque vai estar diretamente relacionado com a objetividade. A objetividade, que é o ponto principal numa redação na prova discursiva. Bom, tem a estrutura, é claro. Tem a questão da concordância, é claro, parte gramatical, tudo. Mas você pode ter tudo isso, mas se não for objetivo aquilo que você quer informar, o seu texto perde. Ele perde coerência. Né? Você não tem objetividade, não tem clareza. Então, às vezes, você pode até dar um desvio na gramática, mas se o texto tiver objetividade, tiver coerência, clareza, a chance de ter sucesso é muito grande, tá bom? E o que eu sugiro? Né? Sugiro aí como processo que você pode fazer a partir de agora. É ir lá no edital, na página 77, parte geral, você com certeza já viu, mas coloca isso como cabeceira. É claro, currículo paulista, né, o currículo paulista, mas o edital já deu ali um norte, né, já deu um norte ali quando ele fala os princípios que orientam a ação do professor de ensino fundamental e médio. Aí vem lá, compromisso com uma educação de qualidade e traz. Então já deu ali um norte para você se pautar, tá bom? Ali então já é um material, uma base, lógico, não desconsidera nenhum, né? Não é para desconsiderar nenhum outro estudo, leitura, mas ali já é um norte. E eu destaco esse norte o quê? Para redação, tá bom? Para a redação. Então é isso. Esse primeiro vídeo, elementos da comunicação, destacando o emissor e o receptor. Conhecer bem esses dois. Conhecer bem esses dois vai te ajudar muito na prova discursiva, para você tirar a sua melhor nota
e não correr o risco aí de tirar um 4, um 5, né? Não, é ser 8, 9, 10, tá bom? Vamos em busca aí dessa melhor nota. Peço para você aí quiser acompanhar, que assistir esse vídeo, na página do Instagram eu vou ali colocar materiais mais sintetizados, mais resumidos, para você estar acessando a página do YouTube para você seguir, curtir, compartilhar, acionar o sininho para esse material vai estar aí durante esses 2 meses, junho, julho, para te ajudar nessa melhor nota, tá bom? Redação para aprovação, trilha de estudos, concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Aqui estamos para poder ajudar você, ensinar você, contribuir, colaborar para a melhor nota na prova discursiva desse concurso, tá bom? Abraços, obrigado!